agora chegamos, talvez, no exercício mais longo desta série. Não necessariamente o mais difícil, certo? Mas talvez seja o mais completo. Então, vamos lá. Preciso de mais atenção nesse. Mas não é tão difícil. Nem é difícil. Vai. Exercício 20. Considere que você está no laboratório fazendo a determinação de um ácido monoprótico fraco com NaOH padronizado com concentração 0,12 mol por litro. Sabendo que foram gastos 25,35 ml de base para titular 25 ml do ácido, responda. A. Sabendo que o pH da solução do ácido puro é 2,77, qual o Ka do ácido? B. Que indicador você utilizaria para detectar o ponto final da titulação? Dados. A fenolftaleína tem um pKa de 9,30. O vermelho de metila tem um pKa de 5 e o alaranjado de metila tem um pKa que é de 3,5. C. Qual o pH quando tiver sido adicionado 10 ml de base? D. Qual o pH quando tiver sido adicionado 30 ml de base? O tamanho do enunciado até assusta, mas talvez até eu me perca aqui, mas não é complicado de fazer, tá bom? Vai. Primeiro, a gente determina a concentração inicial do ácido monoprótico, ok? Então, ó, o número de mols de A é igual do ácido é igual ao número de mols da base. Então, o número de mols é o quê? A concentração vezes o volume, certo? Mesma coisa. Então, se um é igual ao outro, a concentração vezes o volume do primeiro é igual ao do segundo, do ácido da base, ok? Só que a gente não tem a concentração do ácido ainda, né? Então, vai. Concentração vezes o volume que a gente tem, né, que foi 25 ml, cadê? Aqui, 25 ml do ácido, que é igual a 0,12 mol por litro, que é esse valor aqui, que é a concentração da base, vezes o volume usado na base, que é esse aqui, ó, 25,35, ok? Aqui a gente isola a concentração do ácido, passando esse tá multiplicando, dividindo todo esse valor. Que a gente vai achar a concentração do ácido, que é o 0,1216 mol por litro. Nisso, a gente acha o número de mols, ok? Do ácido, que é o quê? A concentração, certo? Vezes o volume, beleza? Que é essa primeira parte aqui. Ou seja, o número de mols é 3,04 milimol, certo? Beleza. Qual o Ka do ácido? Vamos lá. A concentração de H+, é igual a 10 menos o pH, certo? Para a gente descobrir o pH é o que? É menos o log da concentração. E para a gente descobrir a concentração é 10 elevado ao menos o pH, certo? Então aqui é o 10 elevado a quanto? A menos 2,77. Ou seja, aqui, ó, tá vendo? Que tá no enunciado. Sabendo que o pH da solução do ácido puro é 2,77, então qual que é o Ka? Então a gente vai passar esse valor aqui, vai aqui jogar para cima, certo? Fazer essa continha aqui na calculadora, vai dar esse valor aqui. Em notação, dá 1,69 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Beleza. Vamos lá. Depois vai perguntar qual o indicador, né? Tá. Ó, a equação de ionização. Beleza? Então, o ácido aqui, o HA, ele vai o quê? Vai formar um H+, e um A-, perfeito? Mesma coisa dos outros exercícios. Tem o início, tem a dissociação e tem o equilíbrio. Tá bom? O início da concentração do HA que a gente descobriu é o quê? É 0,1216. Que a gente descobriu
lá no início, lembra? Aqui, ó, 0,1216. Quanto ele dissociou? Nesse caso, ele não dissociou x, certo? Ele dissociou o quê? Aqui, o H+, beleza? Então, fica o início menos essa dissociação. Aqui, no H+, e no A- também. Ó, não tinha no início. E no equilíbrio, eles chegaram a esse. Aqui a gente já descobriu no equilíbrio, certo? Então, aqui a gente só repetiu o valor que a gente tinha descoberto antes. Aí, o que acontece? A gente vai jogar na constante, beleza? Então, os produtos sobre o reagente. Os produtos, ó, eles são os mesmos valores, certo? Então, seria esse vezes esse. Então, eu já coloquei o quê? Esse ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa que isso vezes isso, certo? É isso vezes isso. Sobre a concentração do HA, que é esse o valor aqui, ó. Beleza? Que depois a gente vai fazer, tá vendo o sinalzinho de menos? Que depois a gente vai fazer essa subtração. Que, então, jogamos aqui, ó, concentração aqui de cada um, que é igual ao Ka, beleza? Que é o que ele pediu, inclusive. O Ka aqui, ele é igual a esse valor dividido por esse, né? Então, aqui fez a subtração, aqui fez o quadrado. Dividindo, deu o Ka, teve este valor aqui, né? Nisso, a gente faz o pKa, ou seja, é o menos log deste valor da concentração. Menos log do Ka, né, na verdade. Então, o pKa aqui é o 4,6. Tá. Qual indicador usar? Então, o exercício aí não pede o pKa, não é mesmo? Só que é bom a gente fazer o pKa desse valor que a gente descobriu, que é o Ka, justamente para responder a B. Tá? Então, para responder a B, a gente precisa do pKa, que é o menos log deste valor, que nem eu disse antes, que é 4,6. Qual indicador usar? Ele dá aqui algumas opções, né? Deixa eu ver na folha aqui. Então, ele dá a fenolfetaleína, com o pKa de 9,3, o vermelho de metila, que é igual a 5, e o alaranjado de metila, que é igual a 3,5. Vamos lá. Tem uma tabelinha, ó. Se o ácido é forte e a base é forte, então o pH aqui é 7. 7, a gente vai usar, seria tipo um indicador 7, igual a 7. Se o ácido é fraco, a base é forte, então a base supera, certo? Ou seja, o pH é maior que 7. Agora, se um ácido é forte e a base é fraca, o pH, o ácido, no caso, isso supera, ou seja, o pH fica menor que 7. E quando o ácido é fraco e a base é fraca, aí depende do Ka e do Kb, da constante do ácido e da constante da base. Se a constante do ácido for maior que a da base, o pH, a gente volta para cá, o pH é menor que 7. Se a da base for maior que a do ácido, o pH é maior que 7. Eu falei menor que 7 do ácido maior que a base. Enfim. Aí na nossa titulação. A nossa titulação envolve quem? Um ácido fraco, certo? Cadê? Aqui. Envolve um ácido fraco mais uma base forte. Então, um ácido fraco mais uma base forte. Então, a gente precisa de algum indicador com um pH maior que 7. De todas as opções que ele nos deu. Aqui a gente tem um pH maior que 7 é quem? A fenolftalina, que tem o pKa igual a 9,3, certo? Perfeito. Vamos lá. Agora, qual o pH quando adicionar 10 ml de base? Aqui a gente vai fazer o esquema do tampão. Então, ó, o número de mols da base.
tá? Então, 10 ml foi o que foi adicionado, vezes a concentração. A concentração, onde que tá, Gustavo? Aqui, ó. A concentração da base, certo? Então, a gente tem 1,2, fazendo essa multiplicação, 1,2 milimol. A base, ela vai consumir 1,2 milimol do ácido, formando 1,2 milimol de base conjugada. Ok? Tá. Na estequiometria de 1 para 1. Então, ó, o número de mol de acetato, ó, da base conjugada formada é de 1,2 milimol, certo? E o número de mols do ácido restante, lembre, ó, a base vai consumir 1,2 do ácido, tá? Então, ó, o restante é 3,04, certo? Que é o número de mols que a gente descobriu do, do ácido. Onde que a gente descobriu? Cadê, ó? 3,04, aqui, ó. Lembra? Lá no início. Onde eu tava? Aqui. 3,44 menos 1,2, que é igual ao quê? A 1,84 milimol. Aí a gente vai jogar na equação do Henderson-Hasselbalch. Então, ó, o pH, que é igual ao pKa, mais o log da concentração do sal, que é a base conjugada, dividido pela concentração do ácido. Substituindo os valores, aqui, ó, certo? A gente tem que o pH é 4,4. Ok? De boa. Agora para D. Quando a gente adicionar 30 ml de base, mesmo esquema da anterior. Agora, ó, o número de mols da base vai mudar, certo? Porque agora não é mais 10 ml. Então, 30 ml vezes a concentração. Dá esse valor, 3,6 milimol. Agora, quem está em excesso é a base. Então, ó, o número de mols adicionado, 3,6. E em excesso, ó, 3,6 menos o 3,04 do ácido, tá? Então, ó, aqui vai sobrar o 0,56 milimol. O volume total agora vai ser volume somado. Então, o 30 mais o 25 ml do início, que vai ter 55 ml, tá? Calculando a concentração do OH-. A concentração do OH- é igual ao número de mols em excesso dividido pelo valor total. O número de mols em excesso é quanto que a gente fez a conta? 0,56 dividido pelo o volume total, que é o quê? 55 ml. Que dá esse valor, certo? Agora a gente vai procurar o pH. O pOH é igual ao menos log da concentração de OH, que é menos log desse valor, que vai dar o quê? Vai dar 2. Aí a gente lembra, o pOH mais o pH tem que ser igual a 14. Se a gente isolar o pH, então o pOH para o outro lado vai passar 14 menos 2, que vai dar um pH de 12, certo?